Bem, pessoal, então, bom dia a todos. Eu sou o Thiago aqui. A aula está sendo gravada. Depois, quem quiser pode assistir novamente, né? E aí, hoje a gente vai ter uma dinâmica bacana, assim, porque, só retomando, né? A gente vai ter essa aula e depois, às 11, a gente entra novamente, tá certo? E aí a gente fecha o caderno 3 aí do nosso conteúdo de sociologia. Então, no capítulo 11, a gente vai falar basicamente sobre desigualdade social, tá? Estratificação. Lá no capítulo 12, a gente vai, obviamente, aprofundar essa discussão, falando sobre as sociedades de classes, né? As classes sociais e status, ok? Eu gosto de iniciar a aula, né? Sempre fazendo aquelas perguntas reflexivas, então aqui eu vou deixar para reflexão. O nosso tema agora é estratificação e desigualdade social, tá? E aí fica essas questões para a gente pensar ao longo da aula, tá bom? Então a primeira pergunta é: vocês já pararam para pensar que dizem que nosso país é rico, né? E aí eu pergunto a seguinte indagação aqui, ó. Se nosso país é rico, por que grande parte da população é pobre? Já pararam para pensar nisso? O povo tem essa coisa, né, de dizer, rapaz, o Brasil é um país com muitas riquezas, imenso, dimensões territoriais, com muitos recursos naturais, e porque, infelizmente, ainda somos, em maioria, pobre, ou pobres. Tá? Outro ponto para a gente pensar no andamento da nossa aula de hoje é o seguinte, ó, a que se deve a desigualdade social? Eu estou perguntando assim, como podemos explicar a desigualdade social? Qual foi o fato que gerou isso? Né? Ou os fatos, ou o conjunto, né, de questões. E tem aquela pergunta para a gente refletir, que eu penso que ela, né, é uma pergunta esperada, que todo mundo queria obter a resposta, que quais seriam as soluções para a desigualdade social? Né? A desigualdade social tem jeito, tem solução? Como a gente pode diminuir essa desigualdade social? Certo? Então, toma nota disso e sobre esses pontos a gente vai começar a discutir agora, tá certo? Lembrando, sempre que tiver dúvida ou quiser contribuir, porque essa aula aqui, gente, ela seria muito interessante se todo mundo aqui colocasse um pouco do seu ponto de vista. A gente ia construir uma aula mais dinâmica, tá? Então, sempre que quiser contribuir com alguma colocação, por favor, se manifeste aí, beleza? Não me deixe aqui falando só para letras, ok? Então, olha só, esse termo desigualdade social, a gente pode ter uma explicação, sim, e a gente se fundamenta, pessoal, através do processo histórico. Obviamente, a desigualdade social, ela pode ser explicada através da história, né? E aí, essa pergunta que eu fiz para vocês, por que existem ricos e por que existem pobres? Isso aí é uma discussão histórica que a gente pode trazer argumentos que, quem sabe, possam nos dar explicações concretas para essas perguntas aí, né? É, Nós sabemos que, por exemplo, no início das sociedades, quando se tira a discussão do sedentarismo, desculpa, para o povo nômade, né? E quando há o sedentarismo, essas sociedades elas começam a entrar em choque, em conflito, gerando, por exemplo, dentre esses conflitos, né, a captura de presos, e esses presos condenados aí a trabalhar de maneira escrava. Então, o modo de produção antigo escravista se fundamenta historicamente a partir dessa perspectiva, tá? E aí a gente vai ter aqueles que vão naturalmente sendo excluídos e outros que vão tendo um maior sucesso.
Outras questões filosóficas também explicam aí a pobreza, como, por exemplo, aqueles que nasceram com a capacidade intelectual mais desenvolvida não precisavam se vender ou se submeter a condições de trabalho exploratórias devido à sua capacidade intelectual de sempre estar se recriando ou ter a capacidade de representação do poder, né? O poder através da simbologia, da sua palavra, da oratória. A gente tem a Grécia Antiga, Atenas, por exemplo, né? E nessa questão se tem uma estrutura dominante do discurso onde você tinha um direito à preguiça, né? Você ser preguiçoso era você ser sábio, né? Outras hipóteses filosóficas nascem a partir da sociedade de castas, que a gente vai aprofundar depois, onde uma das mais conhecidas é o hinduísmo, né? Que se vincula muito aí à religião. Então, a Índia, inclusive já tem até novelas, né? Aquela Caminho das Índias, fala que você nasce numa família pobre, você não pode, você está condenado ali, você não pode se casar, por exemplo, com alguém de outra castas, né? Superior. Então, algumas explicações. E aqui no nosso caso, quanto à América Latina, tem a perspectiva da discussão histórica colonial. Então, nós fomos colônia de exploração, né? Onde os portugueses vieram aqui para, digamos assim, civilizar o nosso povo e, mediante a isso, essas configurações históricas do âmbito social projetaram o Brasil com essas dimensões. Mesmo apesar de ser um país muito rico, né, nós fomos forjados em uma lógica extremamente conflituosa, tá? E isso explica a pobreza, por exemplo, aqui no Brasil. Beleza? Então, para a gente pensar mais amplamente sobre esse fato, eu queria também esclarecer já de início aqui que existe uma diferenciação que o nosso livro aponta. Eu estou aqui no capítulo 11, né, a partir da página 98. O nosso livro ele vai trazer questões muito interessantes, pessoal, quando a gente fala nessa discussão da desigualdade social. Mas para a gente entender isso é importante diferenciar o que seria o desenvolvimento econômico do crescimento econômico, certo? Então, desenvolvimento e crescimento são coisas completamente distintas, tá? Uma nação que apresenta, por exemplo, um crescimento econômico elevado ou favorável, isso não necessariamente a coloca enquanto um país desenvolvido, porque o desenvolvimento econômico deve abranger um cenário amplo, tá? E não desigual, como acontece aqui no Brasil. Para ficar mais claro isso, nós temos no Nordeste, tem dois estados que são considerados os mais miseráveis, os mais pobres do Brasil, né? Que Alagoas, tá certo? E Maranhão. São considerados os mais pobres. Eu acho que esse dado é 2016, o censo do IBGE Cidades, 2014 2016. Já pode ter atualizado, mas dá para a gente exemplificar. E aí, se a gente for comparar com o nosso estado aqui, com a Paraíba, se a gente for ver a capital, né? Sergipe, por exemplo, e, e deixa eu trazer outro estado também, com sua capital, Alagoas. Vou trazer aqui os estados de Alagoas, vou trazer Aracaju e vou trazer Sergipe, para a gente falar das capitais aí, por exemplo. João Pessoa, na Paraíba, possui basicamente 2 ou 3 hotéis 5 estrelas, né? De renome, assim. E essas outras capitais, esses outros estados que eu falei para vocês, possuem 7.
Isso aqui eu estou falando assim da memória, que é um tema que eu já vinha trabalhando há algum tempo. Se a gente for pensar, Maranhão, a cidade do Maranhão, possui os maiores latifúndios, né, do Brasil, um dos maiores latifúndios do Brasil. Uma grande propriedade aqui na Paraíba é uma pequena propriedade lá no Curral, né, no Maranhão, devido à dimensão do seu modo rural. Alagoas, o estado, possui água em toda a sua extensão, né? E é um dos estados que mais sofre com a seca. O Rio São Francisco é o que divide ali, né? Sergipe e Alagoas, tá? Os estados. E nesse sentido, você tem problema com a seca, uma das áreas mais áridas, né? O sertão de Alagoas, o sertão de Pernambuco e tal. E é onde se desenvolve, por exemplo, a zona da cana. Algumas pesquisas colocam que já não tem mais essa questão da zona da mata, né? Zona da mata não existe mais agora, é zona da cana dos estados de Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Sofre com muito problema de água. Então, percebam que essa discussão da desigualdade social, ela está diretamente relacionada com o que podemos entender por desenvolvimento econômico e por crescimento econômico. Essa questão da sociedade, ela deve ser melhor exemplificada e melhor desenvolvida para uma análise total do que podemos, né, considerar explicações que vão nos nortear diante dessa visão aí da desigualdade social apontada no nosso estudo de hoje, certo? Então, basicamente, depois dessas questões de provocação aqui, a desigualdade social ocorre quando existem essas diferenças, tá, econômicas ou diferenças desses grupos sociais que compõem a sociedade brasileira, já que estamos falando aqui. Tá? Algumas teorias sociológicas, pessoal, elas vão sendo incorporadas. Por exemplo, duas importantes é a primeira, que vai trazer aí a relação entre os seres humanos no sentido do trabalho. Então, você tem aí a produção industrial lá no século XIX, né? A gente traz aí uma análise de alguns sociólogos, filósofos, como, por exemplo, Karl Marx, o Max Weber, o Emile Durkheim, eles vão falar sobre essas classes sociais que foram se formando aí, o Marx, principalmente, burguês e proletariado, né? Outra teoria também apontada no nosso livro é a posição ocupada aí pelos indivíduos na sociedade. Por exemplo, nas indústrias, por exemplo, temos o operariado fabril, né? E temos os burgueses, que são os donos dessas indústrias na realidade capitalista hoje. Tá? Então, essas classes elas vão estar inseridas dentro dessa nossa análise. E aí ela é dividida, basicamente, em estratos. Então, quando a gente fala em desigualdade social, a gente deve partir da compreensão da estratificação social, que nada mais é, tá, do que divisão dessas classes em estratos sociais. Você pertence à camada A, camada B, ou à classe social C, entende? Esses estratos, a gente vai aprofundar na frente, pode ser dividido aí basicamente em estratos econômicos, políticos e profissionais. Daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Mas a estratificação social é o que vai explicar essa desigualdade social que nós vivenciamos, né? Seria a formação, essa estratificação seria uma formação de hierarquias, tá? Que marcam essas diferenças de classe, como eu falei, classe A, B ou C, né? Possui dentro dessa estratificação uma escala de valor para marcar essas diferenças. Aqui a gente dá o exemplo da classe baixa, da classe média, da classe alta. Então, percebam isso, tá? E essas classes, elas
diferenciam, por exemplo, a renda, a distribuição dessa renda, o prestígio e o poder, né, é diferenciado aí de modo basicamente desigual. Tá? Eu gosto muito de trazer, dentro do estudo dessa estratificação das classes sociais entre os membros da sociedade, alguns índices que vão nos explicar bem essa desigualdade aqui no Brasil. Um dos mais importantes é o índice de Gini, certo? Assim, ó. Depois vocês tentam pesquisar sobre isso. Basicamente, ele vai medir a desigualdade social através da concentração fundiária. Então, a gente vai ver que o Brasil é considerado o país do latifúndio porque pouquíssimas pessoas concentram a maioria, a grande esmagadora maioria das terras, né, do Brasil. E isso vai explicar a desigualdade, a pobreza. Nesses estados que eu falei para vocês, Alagoas e Maranhão, possuem um índice de Gini muito elevado. Vocês podem até pesquisar e confrontar essas informações que eu estou colocando aqui. Eu já fiz essa pesquisa e verifiquei. Tá? Então, a concentração da terra é imensa e, consequentemente, a globalização da pobreza também. Ok? Então, atenção nisso aí. Gente, sobre esse conjunto de informações que eu estou trazendo para vocês, tem dúvidas aí? Estão conseguindo acompanhar aí? Tudo certo até agora, professor. Tudo certo? Ruth, né? Tá bom, Ruth. Então, se alguém tiver aí com dúvida, tá? Me fala para poder localizar aqui. Ah, eu posso explicar mais. Às vezes eu estou indo muito devagar num tema, mais rápido em outro. Então, se tiver dúvida, vai colocando aí que eu vou dialogando e a aula fica mais direcionada, tá? Vamos lá. Outro tema importante aqui nessa discussão da desigualdade social é o que chamamos, né, de mobilidade social. A gente vai discutir sobre isso agora, mas para provocar mais ainda, eu gosto de fazer perguntas de reflexão, mas também provocadoras, né? A desigualdade social, pessoal, ela não é só uma distribuição de renda que vai melhorar isso. É algo muito amplo. Vocês já imaginaram, por exemplo, o que iria acontecer? Aqui vou dar um exemplo no Brasil, né? O que iria acontecer se a renda fosse melhor distribuída? E se, por exemplo, todo mundo ganhasse mais, passasse a ganhar mais? Eu digo isso a partir de uma pesquisa aliás, de uma pesquisa não, né? De várias pesquisas que eu comecei a estudar a partir de 2010, né? O período que eu estava desenvolvendo a minha pesquisa de mestrado, né? E nela, olha só o que eu comecei a observar. Eu estudei algumas obras e outras pesquisas de mestrado e de doutorado que começaram a trazer questões muito interessantes com relação ao aumento da renda das pessoas, né, aqui no Brasil. E esse aumento eu fui verificar que se dava baseado, né, na questão dos direitos. E o Estado deveria, eu estou falando aqui do âmbito das políticas públicas, né? E aí, para que as pessoas tivessem a cidadania garantida, alguns direitos deveriam ser respeitados, como o direito à educação, o direito à saúde, segurança, transporte e tal. E, na época, uma pesquisa, eu não me lembro qual agora, apontava a seguinte questão, que para que se garantisse tudo isso, entre 2010 e 2012, foi o foco da pesquisa, cada cidadão deveria ganhar, em média, né, R$ 2.100 cada pessoa. E iria garantir tudo isso. Né? Então, por exemplo, uma família de 3 pessoas, cada um deveria ganhar, em média, R$ 2.000. Né? E iria ter direito à saúde, segurança, transporte, lazer, enfim. Sabe a consequência disso? As pesquisas começavam a apontar, é que iriam faltar
comida, iria faltar alimento para todo mundo aqui. Então, veja como a discussão da desigualdade social não é só distribuição de renda, né? Vai impactar em outras questões. Como assim iria faltar comida? Olha só, muitas pessoas aqui no Brasil, elas se alimentam 3 vezes ao dia, né? Porque tem gente que não se alimenta todo dia, ou se alimenta uma vez por dia, né? Ou tem pessoas aqui no Brasil que a gente come a chamada mistura, né? Franguinho, carninha, né? Enfim, a proteína animal, porque tem gente que come salsicha, salame ou ovo, porque não tem como, né, bancar isso, porque se tivesse, iria faltar esse produto na cadeia alimentícia do Brasil. Então, olha só que discussão, né, do que seria o desenvolvimento econômico ou o crescimento econômico, essa distinção que eu estou colocando aqui para vocês. Percebam como é amplo esse movimento. Tem gente que come basicamente cuscuz e batata, e macaxeira, que são os alimentos mais baratos atualmente, porque se eles tivessem acesso a uma condição de renda mais favorável, iria faltar esse estoque, iria faltar comida aqui no Brasil para manter esse nível, né, de consumo alimentício por pessoa. Se a gente for trazer outras pesquisas para além do cenário alimentício, discutindo a desigualdade social, a gente pode falar sobre o consumo dos recursos naturais, também iria faltar. Ó, se todo mundo vivesse, por exemplo, no ritmo de consumo norte-americano, a gente iria precisar de 3 a 5 planetas Terra para suprir essa demanda de floresta, de ouro, de minério, de recursos naturais. E a triste notícia é que nós só temos um planeta. Entende a complexidade das coisas? Então, por isso que a desigualdade social ela deve ser muito bem pensada na sua discussão, porque ela parte de pontos de vistas que se relacionam diretamente com uma cadeia ou outras cadeias, né, da produção e reprodução da sociedade. Estão conseguindo entender isso, essa reflexão? E aí, essa desigualdade social, ela fica mais evidente quando a gente chega nesse modo de produção, que é o capitalismo, né? O capitalismo, né, possui uma crise na sua estrutura, que é produzir as desigualdades, né? Mas isso não necessariamente significa dizer que é um modelo de produção que é ruim ou que deve ser extinto, né? Ele pode ser, por exemplo, melhorado. Alguns autores, alguns filósofos acreditam que não, que ele possui uma crise na sua estrutura, como David Havel, Steven Mezzaro, são geógrafos, sociólogos, filósofos. Já outros não, né? Defendem, acham que é um modelo a ser melhorado, adequado, tá? E aí, dentro desse cenário, cabe a nós, né, sociedade, e pensando formas de desenvolvimento econômico mais sustentáveis de modo econômico. Por isso que se fala que não existe desenvolvimento sustentável dentro do capitalismo. Eu me lembro que já foi tema de redação de Enem, né? Desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, fazer essa relação. Eu me lembro que também já tem muitas questões sobre isso, dicas aqui para o Enem. Me lembro um Enem que de vez em quando eu gosto de fazer, né? O Enem, e eu já fiz provas onde tinha uma questão que mostrava, olha só, dentro do mesmo bairro, um condomínio de luxo, que do lado do muro assim era uma grande favela. Imagens do Rio de Janeiro, você tem Copacabana de um lado, lindo, vertical, e do outro, né, um morro cheio de favelas. Então, isso aí é a desigualdade social no cenário, né, urbano. No nosso livro, a gente tem na página 99 uma diferenciação de 2 imagens aí que refletem muito bem isso, tá?
E, finalmente, né, depois dessas provocações, vem aqui um ponto interessante, que é como as pessoas elas podem sair dessa baixa renda e chegar na mais alta renda. Estou falando aqui da mobilidade social, ou também pessoas que saem da classe A e vão para a classe C, por exemplo, é possível, né? Então, a mobilidade social é isso, é o deslocamento social dentro de vários estratos, né? Então, você pode estar na classe B, mas trabalhar e construir, né, uma riqueza, condições para alcançar aí a classe seguinte, a classe A. Você está na classe média, pode ir para a classe alta. Você está na classe baixa, pode ir para a classe média. Ou você está na classe média, pode ir para a classe baixa, entendeu? Então, basicamente, isso é conhecido na sociologia como desigualdade, como mobilidade social, ok? E nesse sentido, eu vou trazer mais provocações aí, tá certo? Para a gente. Vou dar alguns exemplos, assim, dessa mobilidade social. Lá, por exemplo, na Idade Média, se criou a concepção, a noção, lá naquela que eu falei agora há pouco, né? Sociedade de castas, se criou a noção de que se você nasceu numa classe, você não tem como transcender, prescindir. Por exemplo, o escravo. O escravo nasceu escravo, vai estar condenado ali, né? Você nasce senhor, você nasce no clérigo, ou você nasce na classe dos aristocratas. Você, sua família, tem o chamado, né, pedigree. Só fazendo uma associação sarcástica aqui sobre os estratos das classes sociais. Então, você sempre vai ser um aristocrata, você vai estar sempre numa classe social mais elevada, né? Isso se modificou, né, quando a gente chega, por exemplo, no capitalismo, na sociedade industrial. Essa relação, ela se modifica, né? E essa modificação, obviamente, ela vai sendo acompanhada por uma mudança, tá certo? Nas formas de produção, nas formas de relações da produção. Antigamente a gente tinha o servo, né, que seria sempre servo, o senhor nobre, que seria sempre o senhor nobre, e lá na modernidade o capitalismo se modifica com o trabalho assalariado, né? As pessoas elas podem, né, sendo incorporadas aí a uma melhoria de vida, claro, de modo lenta e gradativa. De modo geral, assim, é possível um trabalhador pobre enriquecer? É possível, mas é improvável. Agora, é possível ele mudar de vida, né? Esse trabalhador pobre, analfabeto, ele pode ganhar na Mega Sena atualmente, né? Mas é improvável isso, é muito difícil. Agora, também, a gente tem exemplos, né, de pessoas que conseguem atingir o sucesso vindo lá de baixo. Então, isso mostra uma modificação nessa mobilidade social, que é o exemplo que a gente começa a discutir agora. Esse exemplo, pessoal, ele começa a ser mais evidente a partir do que os autores vão colocar, principalmente no capitalismo, a partir das iniciativas públicas, ou seja, através de políticas públicas. Um exemplo dela é a educação, né? A educação, de fato, transforma. O esporte, por exemplo, de fato, transforma. É impressionante como esses dois exemplos que eu coloco para vocês aqui, eles são fundamentais nesse processo da mobilidade social, onde prescinde um melhoramento das condições de vida, né? A gente tem vários e vários exemplos de pessoas que saíram da roça, foram estudar e hoje se tornaram, né, doutores. Na aula de 11 horas eu vou falar um pouco sobre isso, né? Mas eu quero trazer a seguinte questão: os exemplos positivos
de como o investimento nas políticas públicas, o exemplo aqui da educação, ela é imprescindível, né, para a mobilidade social no sentido positivo, ou seja, as pessoas elas saem, né, de uma condição de pobreza e conseguem chegar a uma situação muito melhor, né, na educação, é fundamental. E tem vários exemplos, né? Por exemplo, posso dar exemplo pessoal, né? Minha mãe, ela foi a primeira pessoa da nossa geração da família, né? E teve um curso superior. Então, ela veio estudar. Nós somos uma família do sertão, né? A gente morava em Patos, na nossa família, né? O sertão da Paraíba. Mas eu já nasci em João Pessoa. Então, mamãe sempre contava, né? Do momento que foi muito difícil. E o pai dela trazia o quê? Meu avô, né? Colocava os filhos todos para trabalhar na roça e as mulheres não, vão estudar com o dinheiro que arrecadava. E a partir dessa postura, né? Algumas conseguiram prescindir através dessas políticas, por exemplo, universidade, né? A partir da universidade pública, minha mãe se formou, fez um concurso federal e conseguiu, olha só, melhorar de vida. Então, eu trago um exemplo dentro da minha família, que é o exemplo de muitos e muitos brasileiros nessa discussão da mobilidade social. Eu, particularmente, né, tive outros empregos, mas com a graduação, né, e depois das pós-graduações, o salário, a vida foi melhorando. Claro, ainda não estou rico e nem vou ficar, né? Mas hoje já dá para, né, comer um churrasquinho de picanha, ter uma renda de 50 mil reais por mês, né? Claro que não, eu tô só brincando. Mas percebam que a mobilidade social ela é presente em nossas vidas. Muitos de vocês também têm histórias parecidas e muitos de nós brasileiros do mesmo modo, não é verdade? Então, políticas públicas elas são fundamentais. A outra que eu expliquei que vem trazendo aqui no livro, nosso tempo está já acabando, mas dá tempo de trazer, é a política relacionada ao esporte. O esporte, gente, sem dúvidas, é muito importante. Transformam em vidas, né? E, claro, tem coisas que também são muito desiguais, né? Quando a gente comenta um jogador de futebol com relação ao seu salário, a realidade do Brasil e tal. Mas, de modo geral, o esporte é um grande incentivador para essa mobilidade social. Eu venho, não posso dizer que eu sou atleta, né? Que atleta não estou mais em competição, essas coisas, mas eu venho das artes marciais, né? O jiu-jitsu, o esporte. Sou professor, tenho uma academia, ministro aula sobre isso e tal. Então, eu visualizo na prática essa transformação da mobilidade. E o livro ele vai trazer na parte final, principalmente a partir da página 100 em diante, uma discussão sobre isso, muito interessante, e vai explicar dois tipos de mobilidade, a mobilidade vertical e a mobilidade horizontal. Tá? Então, o que seria esses tipos de mobilidade social? A partir da mobilidade vertical. A mobilidade vertical é quando você muda de fato de status social. É quando você, por exemplo, é o vendedor da loja, você passa a ser o diretor dessa loja. Então, você teve um ganho significativo, né, na sua renda. Você mudou de classe social, né, de modo vertical. E o horizontal por exemplo, quando nós conseguimos ascensão. Né? Por exemplo, eu sou professor, antes eu ministrava aula apenas para o ensino fundamental, aí agora eu ministro aula para o ensino médio, e lá no futuro, alguns para o ensino na universidade. Então, você começa a mudar o seu status e, consequentemente, a renda. O livro traz o exemplo do professor que se torna coordenador da escola. Ele continua na mesma classe social, mas agora o seu status, né, foi
modificado, tá? Então, basicamente, essa é a leitura em torno dessa dinâmica que a gente discutiu hoje, desigualdade social e mobilidade social. Só para gabaritar, a gente tem uma aula mais tarde, aí eu trago alguns exemplos. A nossa aula mais tarde eu foco mais em outros assuntos e ver se a gente retoma aí alguns exercícios para a nossa discussão ficar mais ampliada. Beleza, gente? Nosso tempo está esgotando. Perguntas, questões? Tranquilo? Então, 11 horas a gente tem novo encontro. Beleza, Ruth? Certo? Então, conto com todos vocês, tá bom? Participação deve ser em peso. Eu fico preocupado que a gente tem muitos estudantes, mas a gente tem uma pouca participação quantitativa nas nossas aulas. Então, até já. Forte abraço a todos. Encerro essa aula por aqui. Tamo junto, hein? Os